Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Bom estar com os irmãos mais uma vez, cultuando ao nosso Deus, já sentindo a sua presença em nosso meio. E agora nós vamos meditar na sua palavra. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Nós vamos ler do versículo 44 ao 47, mas o foco da minha exposição será versículos 46 e 47. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 44 a 47. E a minha exposição focará nos versos 46 a 47, mas vamos ler a partir do 44. A palavra bendita do Senhor nos diz: veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. Tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Vamos orar ao Senhor buscando a iluminação do Espírito. Bendito Deus, louvamos e exaltamos o Teu nome nesse momento, quando lemos a Tua palavra. E pedimos, Senhor, que o Senhor que já falou ao nosso coração durante esse culto, mais uma vez nos sustente, nos conduza, para que os nossos pensamentos estejam focados no Senhor, para que os nossos corações queiram aprender a Tua palavra e, acima de tudo, aplicá-la em nossas vidas. Fica conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O que significa viver? Essa parece uma pergunta tão simples. O que significa viver? Alguém pode simplesmente responder: bom, eu acho que viver é estar vivo, é ter nascido. Que pergunta tão óbvia. Viver é isso. Mas, por incrível que pareça, às vezes aquelas perguntas mais óbvias são aquelas que nós não temos respostas corretas. Será que nós realmente sabemos o que é viver? E nesse texto que nós lemos, Deus está ensinando ao seu povo o que é viver. Esse é um dos textos onde o próprio Deus, através de Moisés, vai ensinar ao seu povo, Israel, o que é viver. O que é uma vida. O que é estar vivo? Deus aqui vai ensinar que é muito mais do que respirar. Alguém pode estar vivo, respirando, e na verdade está morto, não está vivendo de fato. Mas antes de adentrar nesses versos, vamos rapidamente nos lembrar desse livro, o livro de Deuteronômio. Esse livro de Deuteronômio, juntamente com os 5 primeiros livros da Bíblia, são chamados muitas vezes de Pentateuco, foram escritos por Moisés. E o livro de Êxodo é um livro importante, por quê? Porque vai narrar aquele momento onde Moisés vai fazer uma recapitulação da história para uma nova geração. Todos conhecem a história quando Moisés tira o povo do Egito, mas quando eles então estão próximos de entrar na terra prometida, Deus então manda que o povo envie alguns espiões para observar a terra. E a maioria deles dizem: é impossível entrar nessa terra prometida. O povo é um povo forte, é um povo guerreiro, nós não somos capazes de entrar nessa terra. Apenas Josué e Calebe foram aqueles que disseram: não, se Deus estiver conosco, nós vamos conseguir entrar na terra prometida. E o fato é que, devido a essa incredulidade do povo, Deus disse que nenhum daqueles que saíram do Egito, a não ser Josué e Calebe, entrariam na terra prometida.
E o que ocorre é que eles então ficam ali no deserto, eles morrem no deserto, e uma nova geração se levanta. E agora Moisés precisa então relembrar essa nova geração, quem era Deus, quais eram os mandamentos. E é por isso que o livro de Deuteronômio é uma recapitulação de toda essa história para essa nova geração. É um livro recheado de discursos, muitos discursos grandes de Moisés, onde Moisés vai instruir o povo. É o livro também que vai narrar a própria morte de Moisés. Ele também não entra na Terra Prometida, porque em um momento específico da sua vida, ele deixou de confiar no Senhor. E ele também não vai entrar na Terra Prometida. Deus faz com que ele veja a terra, mas ele também não vai entrar na Terra Prometida. Então o livro de Deuteronômio vai narrar esse momento onde o povo se prepara para entrar na terra. É esse momento onde Moisés está preparando através daqueles discursos, ensinando ao povo quem era Deus, quais eram os deveres pactuais. Deus havia feito uma aliança com aquele povo. Então, como eles deveriam responder a essa aliança? Como essa nova geração deveria ser diferente da geração dos pais que falharam, que erraram, que pecaram contra Deus? É por isso que, além de uma repetição, nós vamos encontrar, inclusive, uma repetição de algumas partes que nós vamos encontrar em outros livros, como, por exemplo, nós temos os 10 mandamentos que nós lemos em Êxodo, mas Moisés vai repeti-los aqui em Deuteronômio capítulo 5. Mas, além de uma simples repetição, há muitas reflexões teológicas adicionais por Moisés. Moisés leva essa nova geração a pensar sobre o propósito dessa aliança. Por que Deus entrou em aliança com vocês? Esse é um tema central, tanto de Êxodo como de Deuteronômio. Vocês, Israel, diferente das outras nações que adoram vários deuses, ídolos de madeira, de pedra, de metais, vocês agora são uma nação diferente. Vocês são uma teocracia, ou seja, eu mesmo estou dirigindo vocês pela minha palavra. Eu entrei em aliança com vocês. E vocês agora devem viver debaixo dessa aliança. Essa é a mensagem básica do livro. O contexto específico desse texto que nós lemos está em um momento, se você voltar um pouquinho no capítulo 32, onde Moisés ele vai escrever toda a lei, ele reescreve a lei, as instruções de Deus, coloca junto da Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos. E quando ele então faz isso, Moisés então toma esse livro, coloca junto da Arca da Aliança e diz assim: tenham cuidado, por quê? Porque eu conheço vocês são um povo rebelde. Vocês não podem esquecer das palavras do Senhor. No capítulo 32, versículo 27, Moisés diz assim: eu conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz. Pois se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Moisés diz assim: se eu vivendo no meio de vocês e trazendo todas as instruções, vocês foram rebeldes, imagine quando eu morrer. Essa era a preocupação dele. Então ele escreve aquela lei, coloca ali junto da aliança, e Moisés então compõe no capítulo 32, observe na sua Bíblia, um cântico, um belíssimo cântico. E nesse cântico Moisés então vai lembrar da fidelidade de Deus, mas ao mesmo tempo a ingratidão do povo. É interessante esse cântico, porque Moisés vai mostrar a bondade de Deus para com aquele povo. Deus formou aquele povo, Deus tirou do Egito, Deus fez coisas extraordinárias, mas era um povo infiel. No capítulo 32, versículo 6, há algumas perguntas que Deus faz ao povo, que eu acho muito interessante, quando Deus diz assim: é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é Ele teu pai que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Veja esse canto de Moisés. Moisés diz assim: esse povo de Israel é um povo louco. Como é que vocês deixam o Senhor vivo e verdadeiro para servir a outros deuses, para seguir o próprio coração pecador? Povo louco. E o grande problema, no capítulo 32, versículo 15, é que Deus, através de Moisés, vai dizer que quando o povo engordasse, interessante essa metáfora, Deus vai abençoar vocês, e vocês vão ser como aquele animal que quando engorda vai dar um coice em Deus.
Deus vai abençoar vocês, e quando vocês forem abençoados, estiverem bem financeiramente, vocês vão esquecer dele. É isso que Deus diz. Vocês vão abandonar o Deus, vocês vão desprezar a rocha, a segurança que é Deus. Então é dentro desse cântico, e logo após esse cântico, aliás, que Moisés, veja o versículo 44 agora, após esse cântico, que Moisés então agora vai se dirigir ao povo. Quando ele termina o cântico, Moisés vem e começa a falar ao povo. Ou fazemos uma opção de observar ou não. Moisés diz, isso é a vida de vocês. É a vida, é a própria vida. E a respeito desse tema que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã, quero meditar sobre o seguinte tema: a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. É exatamente esse o ensino daquilo que Deus quer ensinar a Moisés. A palavra de Deus é vida. E há pelo menos 3 coisas que Moisés quer ensinar ao povo. A primeira, se a palavra de Deus é vida, no versículo 46, guarde-a e obedeça. Primeira coisa que Deus vai dizer: guarde, aplique no coração, você e seu filho. Guarde a palavra do Senhor. Segunda coisa, no versículo 47, na parte A, que Deus vai trazer através de Moisés como instrução ao povo, é: trate-a como a própria vida. Não trate a palavra como sendo algo opcional, algo que você escolhe fazer ou não. Trate as Escrituras e a palavra de Deus como sendo a própria vida. A própria vida. E em terceiro lugar, no versículo 47, a parte B, Deus vai ensinar o seguinte, através de Moisés: lembre das recompensas da fidelidade. Veja o final do versículo 47. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra a qual passando o Jordão ides para possuir. Então deixe-me repetir o tema, e aqueles que quiserem notar também no boletim os tópicos do argumento. A palavra de Deus é vida. Em primeiro lugar, guarde-a e obedeça, versículo 46. Em segundo lugar, trate-a como a própria vida, versículo 47a. E em terceiro lugar, lembre das recompensas da fidelidade, 47b, a parte final. Então vamos analisar em primeiro lugar essa palavra de Moisés. Diz assim, acompanhe comigo: disse-lhes, aplica o coração a todas. Dado essa palavra, ele havia colocado essa palavra ali, havia escrito tudo, colocado ali dentro do lugar onde que representava o local máximo, junto da Arca da Aliança, no Santo dos Santos. E Moisés agora diz: não sejam rebeldes, não sejam loucos em abandonarem a Deus, mas fixem essas palavras no coração, não é na mente. Alguém pode ter as Escrituras, ler a Bíblia, ou até conhecer e fixar na mente. Mas Moisés diz: fixe essa palavra no coração. E aqui na língua hebraica está numa forma imperativa, é uma exortação, é uma ordem. Deus está trazendo essa ordem através de Moisés ao seu povo: guarde as minhas palavras no seu coração. Fixe isso. Não é um conhecimento mental, é um conhecimento experimental. É ser transformado por essa palavra, é guardá-la no seu coração. Quando? Veja o que Moisés diz, ainda no versículo 46. Hoje, essas palavras que hoje eu testifico entre vós, vocês precisam guardar no coração de vocês. Essas palavras que eu estou trazendo para vocês, testemunhando para vocês, guardem no coração. Essa é a ordem do Senhor para vocês. Guardem no coração. Guardem no coração de vocês essa palavra. Mas é interessante que Deus não apenas fala para os cabeças das famílias de Israel. Deus também instrui essas cabeças para que eles também, no versículo 46, observe, para que ordeneis aos vossos filhos. Para que vocês ordenem aos vossos filhos. E esse verbo aqui está em uma forma hebraica,
imperfeita que indica a ideia de continuidade, para que continuamente você então ordene aos seus filhos. Para quê? O que é que os filhos têm que fazer? O que é que a gente tem que ordenar aos nossos filhos fazer? Observe o que é que Deus diz. Para que eles venham guardar e fazer todas as palavras desta lei. Para que eles, em outras palavras, cumpram, obedeçam. Literalmente são duas palavras aqui em hebraico: guardar e fazer. Guardar no coração e fazer, colocar em prática, cumprir tudo. Não é o que nós queremos, não é o que os nossos filhos devem achar mais conveniente, não o que a sociedade vai dizer que é mais apropriado, o que é aplicável hoje, não. É preciso guardar todas as palavras da lei. Essa é a instrução de Deus para vocês. Guardem no coração e ensinem os filhos de vocês a guardarem essa palavra. Ordene diariamente, constantemente. Inculquem isso. Nós vamos ver isso também em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 4, quando Deus diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. É essa a missão. Nós precisamos inculcar essa palavra de Deus aos nossos filhos. Vocês precisam guardar tudo aquilo que o Senhor ensina. Não guardem na mente, não tenham um conhecimento mental, guardem no coração. Essa é a mensagem que um pai ensina ao seu filho. Da mesma forma que você luta para guardar e colocar no seu coração, você quer que o seu filho guarde a palavra do Senhor no seu coração. É por isso que os reformadores usavam duas palavras latinas para exemplificar o nosso dever com as Escrituras: tota e sola. Tota significa toda a Escritura. Toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Sola, somente as Escrituras. Nós não devemos confiar nos valores do mundo, nós não devemos confiar em nosso coração pecador. Nós não devemos confiar nos achismos da vida, nós devemos colocar o nosso coração exclusivamente na palavra de Deus. Tota e sola. É isso que Moisés está ensinando. Mas por quê? Por que eles precisavam guardar e obedecer, tanto os pais como os filhos, guardar e obedecer essa palavra? Bom, Moisés, em segundo lugar, vai ensinar porque a palavra é vida. Ele diz: trate, veja agora o versículo 47, onde ele diz assim: por que? Ele vai explicar. Por que é importante? Às vezes nós nos perguntamos para nós: por que eu tenho que guardar a palavra do Senhor? Talvez vocês, filhos, talvez se perguntem, crianças, adolescentes: por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que guardar a palavra de Deus? Ninguém faz isso. Por quê? Às vezes os nossos filhos nos perguntam exatamente isso. Por quê? Por que eu tenho que ir para a igreja? Por que eu não posso fazer isso? Todo mundo faz. Deus vai dar uma razão porque o povo deveria ouvi-lo. Veja o versículo 47, a razão de Deus. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Essa é a razão. A palavra aqui, coisa vã, literalmente, nós vamos encontrar, inclusive, no terceiro mandamento, diz: não devemos tomar o nome de Deus em vão. A palavra vã, para quem não sabe, significa uma coisa vazia, sem nenhum significado ou valor. E Deus está dizendo, através de Moisés, exatamente isso: esta palavra, tudo isso que eu estou trazendo, escrevendo, isso não é uma coisa sem significado, isso não é uma coisa sem valor, não. É a vossa própria vida. Aqui Deus está ensinando o que é que significa viver. Através de Moisés, Deus está dizendo: a palavra, a minha palavra, é a própria vida. E você pode perguntar: mas o que é que significa isso? O que significa? O que é que Deus está querendo, através de Moisés, ensinar ao povo? O que é que significa dizer que a palavra de Deus é a própria vida?
que Deus quer ensinar é que não existe vida à parte da palavra de Deus. Quando alguém não escuta a palavra e não guarda no seu coração, ele não tem vida. Ele é um corpo, mas sem vida, porque sem Deus só há morte. O que Deus está ensinando aqui ao seu povo é que a existência deles dependia da própria palavra. Se vocês não tiverem a minha palavra no coração, vocês nem sequer estão vivos de fato. Deus está dizendo, a minha palavra não é algo insignificante. Não é uma coisa acessória. Não é uma coisa que a gente escolhe dentre muitas escolhas que nós temos. A palavra de Deus não é como você ir em uma feira livre, você tem várias opções. Há muitas pessoas que pensam isso. Às vezes jovens, adolescentes, até pessoas maduras. Bom, eu tenho várias opções, a Bíblia diz isso, mas eu tenho uma opção A, B e C, eu posso fazer isso. Eu posso seguir vários caminhos para a minha vida. E eu quero dizer a você, não há vida longe da palavra. Só há morte. É isso que Deus está ensinando. A existência do povo dependia da própria palavra, não era algo insignificante. É como se Deus estivesse ensinando aquilo que muitas vezes um médico ensina. Quando você vai para o médico e você está com uma doença gravíssima de morte, você vai morrer, e o médico diz assim, olha, você precisa tomar esse remédio. Você diz, mas eu não quero. E o médico vai dizer, bom, ok, então você vai morrer. Você vai morrer. E Deus está dizendo ao povo, se vocês não quiserem a minha palavra, é porque vocês estão mortos, vocês não estão vivos, vocês não estão vivos. Não há vida à parte de mim e da minha palavra. Não existe vida, só existe morte. Deus está ensinando algo importante, irmãos. Há uma relação intrínseca, inseparável, entre viver como povo de Deus e viver a sua palavra. Ninguém pode dizer que serve a Deus e não amar a palavra, porque a palavra é a própria vida. Alguém só vive de fato quando ele se relaciona com Deus de uma forma profunda, pela palavra de Deus, uma atitude de obediência, de amor. O resto é morte. Não há vida. Há muitas pessoas que acham que estão vivas porque existem, mas não há existência, não há significado, não há substância de vida à parte de Deus. Essa era a lição que Deus estava ensinando. O resto é morte. A minha palavra não é coisa vã, é a vossa vida. E em terceiro lugar, nós aprendemos, através desse texto, no versículo 47, parte B, que a palavra de Deus é vida, e nós devemos lembrar das promessas, das recompensas da fidelidade. Veja o que Deus diz ao povo. E por esta mesma palavra, ou seja, se vocês forem fiéis a esta palavra, prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Em outras palavras, se vocês forem fiéis, vocês vão ter vida e eu vou abençoar, eu vou recompensar a fidelidade. Mais uma vez, esse verbo prolongareis está em uma forma contínua, ou seja, eu vou continuar abençoando vocês. Vocês finalmente vão ter um relacionamento vivo comigo, mas eu vou abençoar a vida de vocês. E aqui Deus está falando das bênçãos pactuais que Ele havia prometido ao povo de Israel. A entrada na terra prometida, o viver bem na terra, o ser abençoado. Aí sim vocês vão ser abençoados. Vocês vão encontrar a vida e ainda serão abençoados por recompensas. A fidelidade a Deus sempre tem recompensas, irmãos. Sempre tem. A infidelidade só tem morte e não há nenhuma recompensa. Mas a fidelidade, a recompensa. Aqui, essa é a lição que Deus ensina. A palavra é a própria vida. E quando nós olhamos esse texto, à luz do Novo Testamento, nós aprendemos algo muito profundo. Porque o Novo Testamento vai lançar luz para que a nossa compreensão desse texto seja muito mais aprofundada. O que é que nós aprendemos? No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 a 4, no princípio era a palavra, ou o verbo, como é traduzido.
E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós aprendemos na nova aliança que Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Deus ama tanto a sua palavra. E Pedro vai dizer que esses profetas do Antigo Testamento, como Moisés, eles falaram através do Espírito de Cristo. Cristo esteve falando ao seu povo na Antiga Aliança, usando esses profetas, dizendo a Israel, cuidado, a minha palavra é a própria vida, mas na nova aliança, a própria palavra que é a vida se encarna. A própria palavra que é a vida vem nos ensinar de forma plena e gloriosa qual é a vontade de Deus. E é por isso que nós devemos guardar as palavras de Jesus, como ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida está exatamente em Jesus e nas suas palavras. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, Jesus diz, esse é o que me ama. As minhas palavras são vida. Na nova aliança nós aprendemos que essa ideia de que a palavra de Deus é a própria vida está atrelada, sobretudo, à pessoa bendita e gloriosa de Jesus e ao seu ensino. Na nova aliança, portanto, nós temos uma visão muito mais aprofundada desse conceito da palavra de Deus. Obviamente, na nova aliança, nós vamos aprender que algumas leis cerimoniais e judiciais da antiga aliança, elas foram terminadas em Jesus. Mas a lei moral, a vontade de Deus, aquilo que Jesus ensina ao seu povo, de acordo com essa perspectiva gloriosa da nova aliança, nós olhamos para as Escrituras e encontramos a palavra de Deus. Nós encontramos também essas bênçãos gloriosas, bênçãos pactuais, bênçãos para a fidelidade. E é por isso que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. É por isso que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta de salvação. Eu sou o bom pastor que dá a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, irmãos, a parte de Jesus não há vida. Não há nada. Só a morte. Ele é a própria vida. Há uma história de um rei nórdico que assim que o cristianismo chegou em suas terras, ele rejeitou, aprisionou e mandou matar muitas pessoas convertidas ao cristianismo. Mas ele ficou impressionado com o amor daqueles primeiros cristãos com Deus e, sobretudo, com as Escrituras. Ele ficou impressionado. Como elas morriam sem renegar sua fé. Uma coisa é você dizer que você crê em Deus. Uma coisa é você servir a Deus, como nós servimos em um país onde nós temos liberdade religiosa. Outra coisa é você servir a Deus quando não existe essa liberdade, onde você sabe que você pode ser preso, você pode ser morto, você pode pegar, por exemplo, a prisão perpétua por causa da sua fé. Mas aqueles cristãos, como aqueles primeiros cristãos que deram a sua vida ali no Coliseu de Roma, eles não renegaram a sua fé. E o rei ficou impressionado com aquilo, então chamou aqueles cristãos, pelo menos alguns deles, começou a conversar com eles, e eles então falavam da Bíblia, falavam da palavra de Deus, citavam versículos, e o rei então fez a seguinte pergunta, a um deles, você ama realmente esse livro? Você ama realmente esse livro, a Bíblia? E aquele cristão preso disse, sim. Você realmente está disposto a morrer por esse livro, pelas verdades que esse livro ensina? E aquele cristão disse, sim. E o rei perguntou, você realmente acredita em tudo que esse livro diz? E aquele cristão disse, sim. Estou disposto a dar minha vida por isso. E aquele rei então sentou e disse, me explica esse livro. O que é que ele tem de tão especial? O que há de tão especial? E aquele cristão preso respondeu, vida. Esse livro tem vida. Vida presente e a promessa de vida eterna
como Jesus disse, quem crê em mim tem a vida eterna. Nas palavras de Jesus, nas palavras das Escrituras, nós encontramos vida. Nós encontramos o real significado do que é viver. Então, o que é viver? Agora nós podemos responder aquela pergunta inicial. O que significa viver? Bom, viver significa conhecer Jesus e a sua palavra. Se você não conhece verdadeiramente Jesus e a sua palavra, você não tem vida. Viver significa conhecer, amar e obedecer a palavra de Deus. Se você não conhece isso, você é como, lembra aqueles filmes, hoje é muito comum aqueles filmes dos zumbis, né? Tem filmes, séries, daqueles zumbis lá. Existem muitas pessoas que acham que estão vivas, mas são como zumbis nesse mundo. Eles estão mortos, não há vida, não há esperança. Viver significa isso, e alguém pode estar morto achando que vive. Fazendo projetos para essa vida, sabendo, como nós lemos hoje, que vai morrer. Veja que tolice. Você vai morrer, e a sua vida aqui, momentânea, não vai ter significado, e ainda vai passar a eternidade longe de Deus. Isso não é vida, não faz sentido. Isso não é vida. Alguém pode achar também que está vivo e está morto. Alguém pode ter apenas esse conhecimento da palavra na sua mente, mas não no seu coração. Alguém pode achar que porque conhece alguns versículos da Bíblia, algumas verdades que aprendeu em algum momento na sua vida, isso lhe garante alguma coisa. Não, é preciso guardar a palavra no coração. É isso que Tiago diz em sua epístola, no capítulo 1, versículo 22 e 23, se você abrir rapidamente comigo a sua Bíblia, na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 22 e 23, ele diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Se alguém escuta a palavra e não guarda no seu coração, ele não está fazendo nada. E veja o versículo 25, o que é que Tiago diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A lei da liberdade, interessante. Quando o Senhor Jesus nos liberta, Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece Jesus, você finalmente é liberto, você conhece vida. E como é que eu me mantenho vivo? Como é que eu me mantenho livre? Como é que eu não sigo os hábitos escravizadores do meu coração pecador, do mundo, ou as sugestões satânicas para que eu peque contra Deus? Como é que eu me mantenho livre? Tiago diz assim: a lei da liberdade. É a palavra de Deus que garante que você é livre e que você ainda está vivo, que você não é prisioneiro do pecado. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina esse texto nos ensina, aliás, que a palavra de Deus, ela define a nossa própria existência. É a nossa própria existência. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa própria existência é definida, ou estamos vivos ou mortos para Deus. E a pergunta que eu faço é: se a palavra de Deus é algo tão sério, se ela é a própria vida, por que é que nós tratamos a palavra de Deus com tão pouco valor? Se a palavra de Deus é algo tão fundamental, por que é que nós, muitas vezes, até cristãos, nós desprezamos a palavra de Deus? Nós relegamos a um segundo plano em nossa vida. Nós dedicamos muito mais tempo a coisas desse mundo do que a palavra de Deus, do que a leitura, a meditação, a aprendizagem da palavra de Deus. Será que aquelas palavras que Deus, através de Moisés, disse ao povo no cântico, não se aplica a nós? Povo louco. Que povo louco.
Será que nós, muitas vezes, nós estamos agindo exatamente como um povo louco? Deixando a própria vida? Nunca trate a palavra de Deus como sendo uma coisa vã. Trate-a como aquela parábola que Jesus conta do homem que encontra uma pérola, ele vende tudo o que tem por causa daquela pérola. Trate-a como nós cantamos hoje no Salmo 19. O homem que diz, como Davi nesse salmo, que a lei do Senhor era para ele mais valiosa do que o ouro mais puro, o ouro mais depurado. Que a palavra de Deus era mais doce, mais agradável do que o mel e o destilar dos favos. Trate a palavra de Deus como sendo a própria vida. Não é um livro qualquer, é a própria vida. É por isso que nós temos que repensar o valor de Jesus e das suas palavras em nossa vida. E aí, quando nós aprendemos isso, nós descobrimos que a vida em si não é tão difícil quanto as pessoas dizem, não é tão complicado. Viver significa apenas amar a Jesus e as suas palavras e vivê-las. Isso é vida. É isso. Isso é viver. Se você não faz isso, você não tem vida. Você tem alguma coisa, mas não vida. Não vida real. E quando não há vida, aquele vale de destruição, de morte. Mas quando você encontra Jesus, você encontra a vida. E aqui eu quero fazer também uma advertência a vocês que são filhos. Alguns que estão aqui, crianças, jovens, adolescentes, aos pais também, porque muitas vezes os nossos filhos nos perguntam, talvez você, filho, não entenda, por que meu pai insiste tanto que eu aprenda a palavra de Deus? Por que ele insiste tanto que eu vá para a igreja aprender a palavra de Deus? Você não entendeu, jovem? É a própria vida. Disso depende a sua vida. É por isso que o seu pai quer que você aprenda, cresça, ame esse livro, porque isso é a sua vida. É isso que o seu pai está vendo. E é interessante, eu quero concluir exatamente com isso, que o povo ia perguntar, aliás, as crianças, lá em Deuteronômio 6, iam perguntar aos pais por que nós devemos obedecer isso, por que nós devemos guardar essa palavra. Veja em Deuteronômio capítulo 6. Os filhos iam perguntar aos pais. Deuteronômio capítulo 6. Versículo 20 diz assim: quando teu filho, Deuteronômio 6:20, no futuro te perguntar dizendo, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Isso é a palavra de Deus, são termos para a lei. Qual o significado disso? Por que a gente tem que guardar isso? Por que a gente tem que viver? Às vezes nossos filhos nos perguntam, né? Parece que a gente está vivendo dentro de uma bolha, dentro desse mundo. Por quê? Qual a resposta que Deus diz? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Qual era a resposta do pai? Por quê? A resposta não é, porque eu estou mandando, obedeça e cale-se, senão eu vou dizer ao pastor. Não, a resposta é, lembre-se da graça. Meu filho, eu estava perdido.
E o Senhor me salvou, teve misericórdia, transformou a minha vida. E o Senhor me incluiu nessa aliança da graça, e agora Ele nos deu essa palavra, e essa palavra nós temos que cumprir e obedecer, porque isso é a vida. Isso é a vida. Essa é a resposta que nós temos que dar. A palavra é o melhor caminho, sempre. Você entende, meu irmão? A sua vida e a minha depende da palavra de Deus. Se você não conhece a Jesus nessa palavra, você não tem vida. A minha oração é que nessa noite você se arrependa. Se você tem servido conforme os seus próprios termos, às vezes nós queremos servir a Deus conforme os nossos próprios termos. Ou talvez você esteja completamente distante de Deus. Talvez você olhe um retrospecto na sua vida e diga, meu Deus, quantas coisas erradas, quantas falhas. O que é que eu faço agora? Você precisa de Cristo e da sua palavra, porque nele você vai encontrar vida e vida em abundância, e vai encontrar direção. Fora dele você está perdido, você está sem rumo, sem esperança, não apenas nesta vida, mas sem esperança de vida eterna. E se você diz que é crente, que verdadeiramente serve o Senhor, eu pergunto, será que você realmente ama a palavra de Deus? Será que você busca conhecer esse livro e obedecê-lo de fato no seu coração? Será que você entende que isso é a sua própria vida? Se você entende isso, significa que você está vivo. Significa que você realmente compreendeu o que significa viver nesse mundo. É por isso que antes da queda no Éden existia vida. Porque Adão vivia um relacionamento com Deus onde ele obedecia de forma plena a palavra de Deus. Ele estava vivo. Quando ele pecou e resolveu seguir o seu coração, entrou a morte. Mas com Jesus, o segundo Adão, que obedeceu a lei em nosso lugar e que pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário, mais uma vez nós temos a oportunidade de ter vida e de nos relacionarmos com Deus. Isso é vida. Como Deus diz, a minha palavra é a vossa vida. Que ela de fato seja a nossa vida. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado por tudo aquilo que a tua palavra nos ensina. Nós sabemos que a tua palavra ela é gloriosa, poderosa. Mas às vezes nós nos esquecemos e deixamos que as coisas desse mundo ofusquem os nossos olhos da tua palavra. Às vezes desperdiçamos o nosso tempo com tantas coisas e deixamos de ler a tua palavra. Às vezes lemos a tua palavra apenas para aprender, mas não para amar, não para viver. Tantas vezes nós adquirimos conhecimento em nossa mente, mas que não desce ao nosso coração. Ajuda-nos a viver esse livro, a amar esse livro. Porque nele há vida. Tem misericórdia de nós, para que possamos viver como um povo vivo, que ama verdadeiramente ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.